Começando mais uma edição do nosso Hora H, obrigado pela sua audiência, vamos juntos até às 2 horas da tarde ao vivo, aliás, isso de segunda a sexta-feira, de 1 às 2 da tarde ao vivo, o Hora H, trazendo informação de qualidade na sua TV, canal 15 da TV comunitária aqui de Marília. Aproveitando o espaço do Flash, hoje no Diário Oficial do município há portarias assinadas pelo prefeito, publicadas, portanto, no Diário Oficial, colocando à disposição da Câmara até o dia de dezembro 5 servidores, um auxiliar de escrita, 3 agentes de vigilância patrimonial e um motorista socorrista. Isso é importante a gente informar, a Prefeitura disponibilizando funcionários para a Câmara Municipal. Vence amanhã, esse é outro assunto, o prazo para que a engenheira Débora Bianco, quarta colocada em concurso público realizado pela Endurbe, manifeste interesse em ocupar cargo de engenharia de trânsito do município. Caso contrário, segundo o delegado Kleber Pinha Alonso, presidente da Endurbe, será convocado o 5º colocado no concurso. Então nós já estamos na 4ª convocação, da 4ª colocada no concurso. Os 3 anteriores não manifestaram interesse em assumir o cargo de engenheiro de trânsito na Endurbe, respondendo pela engenharia de trânsito do município. Estamos aguardando o 4º colocado para ver se vai se manifestar favoravelmente ou não. Perguntei para o delegado Kleber Pinha Alonso hoje, ele estava na prefeitura, e eu perguntei a ele, e se essa moça, essa engenheira, não aceitar? Ele falou, então nós vamos ter que convocar o 5º colocado no concurso e assim vai até esgotar todo mundo e aí fazer um novo concurso. Vai fazer o quê? Bom, foi sancionada no último dia 15 a lei que regulamenta a categoria comerciária. Desta forma, o comerciário deixa de ser meramente uma função e passa a ser uma profissão com todas as garantias da legislação trabalhista. Ela será especificada na carteira de trabalho, terá piso salarial fixado em convenção ou acordo coletivo, jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, dentre outros benefícios. E aqui eu quero mais uma vez, estão me avisando que houve um probleminha no meu microfone no início aqui do Flash, mas os assuntos não de tanta relevância, então beleza, a gente prossegue deste ponto em que nós estamos aqui no Flash. Lembram-se daquela denúncia que nós até exibimos uma imagem que foi postada nas redes sociais de ratos supostamente encontrados no depósito de um supermercado da cidade? Muito bem, aquela denúncia de ratos e falta de higiene em depósito de supermercado, feita através das redes sociais, foi levada pelo Hora H com absoluta responsabilidade, sem divulgação de nenhum nome, para a Vigilância Sanitária, que é o órgão competente por fazer esse tipo de fiscalização no município. Eu já fui informado hoje, também lá na Prefeitura pela manhã, de que providências já foram tomadas. Primeiro, as fotos divulgadas nas redes sociais não são de nenhum supermercado de Marília. Então pegaram fotografia, se não me falha a memória, do ano passado, as fotos, de outras cidades, problema ocorrido em supermercado de outras cidades, e postaram nas redes sociais fazendo um comentário referente a um determinado supermercado aqui de Marília. Porém, independentemente disto, a Vigilância Sanitária, que tem por obrigação fazer esse tipo de fiscalização, ao tomar conhecimento, quando nós fomos lá, eles já tinham conhecimento disso tudo, simplesmente botaram os fiscais para correr os supermercados, foram inclusive naquele supermercado que era citado nos comentários nas redes sociais, fizeram as verificações e fiscalizações necessárias e resumo da ópera. Pelas informações que nós obtivemos agora pela manhã, houve notificação e até autuação de um determinado estabelecimento comercial dessa área. Nós não temos ainda os detalhes. A supervisora da Vigilância Sanitária de Marília, Odete Maria de Campos Benetti, deve falar ainda hoje ao Hora H sobre as providências que foram adotadas em relação à higiene nos depósitos de supermercados para informar e tranquilizar a população. Aproveito ainda o espaço aqui de abertura do programa. Ontem nós comentávamos com relação ao projeto do vereador Bássiga, e aí de forma corrigida, ele próprio ocupou a tribuna da Câmara segunda-feira para fazer a correção necessária no texto do projeto
que foi recebido pela Câmara como objeto de deliberação, vai passar pelas comissões técnicas para depois ser colocado em votação no plenário da Casa, que reduz a uma vaga apenas o espaço de estacionamento reservado para a farmácia, para cada uma das farmácias no município. Porque hoje tem farmácia aí com toda a extensão, 2, 3 vagas de estacionamento reservados exatamente para os seus clientes. E é um estabelecimento comercial, você tem uma vaga por se tratar de uma farmácia, às vezes a pessoa está adoentada, coisa e tal, vai lá comprar um remédio, ainda vamos lá. Agora, a farra das vagas, pelo amor de Deus, eu comentei, inclusive, a correção feita no projeto do Básica, que reduz no máximo para uma vaga para cada farmácia, ok? Foi recebido o projeto como objeto de deliberação, elogiei a iniciativa, porque eu havia criticado anteriormente, porque falava no mínimo uma vaga, ou seja, pedia a extensão do estabelecimento comercial inteira como vaga de estacionamento, aí ele fez a correção do projeto, eu o elogiei por isto, e fiz o comentário das clínicas particulares, dos despachantes policiais e outras coisas mais, outros estabelecimentos mais, que têm vaga privativa de estacionamento. Já fizeram contato conosco. A resolução 302 do Código Nacional de Trânsito, CONTRAN, no artigo 6º, proíbe qualquer tipo de destinação de vagas privativas em via pública. Resolução 302 do Código Nacional de Trânsito, artigo 6º, proíbe qualquer tipo de destinação de vagas privativas de estacionamento em via pública. Então, a Câmara Municipal, se quiser de fato consertar todas os privilégios, eu ia usar outro termo, mas os privilégios concedidos no passado, ela tem que fiscalizar, propor e mudar essa situação com base na lei, não estará fazendo nada de abelhuda não, com base na legislação, porque a farra do estacionamento perdura aqui na nossa cidade. Quero cumprimentar o secretário da Administração, José Roberto Marques de Castro, aliás, uma das principais, se não a principal referência no primeiro escalão do atual governo municipal, doutor José Roberto, que hoje anunciou uma reforma parcial, uma reforma administrativa parcial na prefeitura, os senhores vão acompanhar já já. Dentre outras medidas tomadas, ele já pede ao prefeito autorização para transformar a cesta básica do servidor em cartão Vale Alimentação. Ou seja, vai destinar um valor em cartão e não mais a mercadoria em espécie na cesta básica como ocorre atualmente. É uma vitória de todos os servidores que pegaram no pé, é uma vitória da imprensa livre, democrática e independente, como é o Canal 15, como é o Hora H aqui da TV comunitária, que bateu nessa tecla o tempo todo. Podem comemorar, senhores servidores, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Se vem vindo esse benefício na forma do cartão, um vale alimentação, substituindo a cesta básica de mercadorias, outros benefícios muito provavelmente deverão pintar por aí. Eu estou dizendo muito provavelmente porque eu confio demais nas iniciativas do secretário José Roberto Marques de Castro. Agora, ele não faz nada sozinho, depende do ok do prefeito municipal. Se ele tiver o ok, pode ter certeza que outros benefícios virão por aí. Gostei do que vi hoje na entrevista coletiva lá na prefeitura sobre essa reforma parcial administrativa que se começa a implantar no município. A gente vai tratar destes e muitos outros assuntos ao vivo a partir de agora no Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de março, dia da agricultura e dia de São Martinho. Hoje também está começando o outono, já não estamos mais no verão, viramos para o outono. Em 1916, Albert Einstein, nessa data, publicava a teoria da relatividade. Em 1969, era fundada a empresa brasileira dos Correios. Estão faltando 286 dias para o final do ano. Está começando agora a edição de número 67 do Hora H, pelo canal 15 da NET, a TV comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece.
E são estes os destaques principais desta edição do Hora H. A administração, secretário anuncia reestruturação parcial e a criação da Controladoria Geral do município. Outra medida é o Código de Ética e Disciplina do Servidor e o exame complementar para combater, abre aspas, a indústria dos atestados médicos na prefeitura. Você vai ficar sabendo também, caso Vinícius, em entrevista coletiva, o PMDB distribui cópias de documento que aponta verdadeiros donos de rádios e jornal aqui de Marília. Provas já estão no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Apoio e ingresso do PMDB no caso Vinícius e apresentação de novas provas ganha o apoio do Partido Verde, o PV. O presidente diz que documentos são de grande relevância e podem mudar o rumo do processo. Sigilosa, a Agência Nacional de Aviação Civil, com apoio até da Polícia Federal, faz vistorias e buscas no aeroporto de Veracruz. Ninguém foi preso, nem houve apreensões. Com estas e outras notícias, entra no ar agora o Hora H. Nosso parceiraço, o Jornal da Manhã, traz hoje destaques importantes do que acontece aqui na cidade. Principal jornal com informações de Marília. Destaque principal lá no alto da página, PMDB apresenta denúncia contra Camarinha, com relação àquele documento registrado em cartório na cidade de Bragança Paulista, uma escritura de declaração de um suposto laranja, em cujo nome estariam empresas de comunicação do grupo CMN aqui de Marília. E esse, entre aspas, laranja, vai ao cartório, faz uma declaração que tem fé pública e nesta declaração ele diz que, na verdade, as empresas foram colocadas no nome dele, quando ele não é o verdadeiro proprietário. E ele aponta os verdadeiros proprietários como sendo o ex-deputado estadual e atual prefeito de Marília, Vinícius Camarinha, e o seu pai, deputado federal Abelardo Camarinha. Então esse é o destaque principal da edição de hoje do Jornal da Manhã. Depois tem uma baita fotografia aí com relação à operação policial e da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que foi realizada no aeroporto de Veracruz, nós vamos comentar já também. E o do outro destaque, FAMEMA, Faculdade de Medicina, Paulo Micheloni é eleito com a maioria dos votos dos docentes. Foram 129 votos de um total de 217, 59,4% do total entre os professores, e o médico cirurgião geral e do sistema digestório Paulo Roberto Teixeira Micheloni foi eleito diretor-geral do Complexo FAMEMA. É o novo diretor-geral, portanto, do Complexo FAMEMA, Paulo Micheloni. Jornal da Manhã, maior veículo de comunicação impressa, de maior credibilidade aqui da cidade. Você assina, recebe em casa todos os dias informação realmente de qualidade e imparcial. É só você pegar os assuntos publicados no Jornal da Manhã e comparar com os outros jornais do dia. Aí você vai falar, uai, por que aqui no Jornal da Manhã tem esse assunto e não tem nos outros? Aí, meu amigo, você não é bobo nem nada, você vai entender por quê. Porque um tem rabo preso, o outro não. Jornal da Manhã, 3311-5400, você liga, assina e recebe a melhor informação todos os dias na sua casa, 3311-5400. Vamos ao primeiro bloco de notícias do nosso Hora H. Vamos falar da reestruturação administrativa na prefeitura. Tenho condições de chamar esse material já? Beleza, esse é sinal de sim. Aqui a gente podia combinar sim ou não, fica mais fácil para entender, mas o que é da música também, muito bem, então vamos lá. Secretário da Administração, José Roberto Marques de Castro, anunciou reforma administrativa parcial na prefeitura, começando justamente pela pasta que ele dirige. Ele implanta na Secretaria da Administração alguns cortes, algumas medidas saneadoras, alguns enxugamentos, para provar que é possível fazer isso nas outras secretarias. Se não, quem tem o poder de fazer esse tipo de reengenharia administrativa, aplica em outros
em outras pastas, em outras localidades, em outras secretarias, aí o titular dessas outras secretarias diz, pô, mas justo na minha, tem que começar por mim. Então ele, sabiamente, resolveu fazer o seguinte, eu aplico na minha primeiro. Se tiver ônus, eu respondo por eles. E aí eu mostro que é possível e os demais vão ter que seguir. É o que ele adotou como modelo. Começou justamente pela pasta dele. E ele anunciou também algumas outras medidas importantes. Por exemplo, a criação da Controladoria Geral do município, o Código de Ética e Disciplina do servidor, só não sei se isso foi discutido com os próprios servidores via sindicato que representa a categoria, é isso que a gente precisa saber agora, e a necessidade de um exame complementar, isso aqui é importantíssimo, para a prefeitura aceitar atestados e licenças médicas, nós vamos comentar isso aí já já. Primeiramente, a tal da mini-reforma, a reforma parcial que já se implanta na prefeitura com mecanismos de controles interno e externo da administração. É o próprio secretário José Roberto Marques de Castro, que agora há pouco concedeu entrevista coletiva, quem trata e aborda esses assuntos. A Controladoria Geral do município abrangeria, então, também a Auditoria Municipal, a Corregedoria Municipal e a Ouvidoria Municipal. Entendemos ser importantíssimos essa implantação. Foi também um pedido do senhor prefeito, no segundo dia do nosso mandato, de que trabalhássemos nesse sentido. Contei com a ajuda, mais uma vez, de toda a nossa equipe e pudemos, em tempo recorde, apresentar as minutas, as propostas de projeto de lei complementar, criando a Controladoria, que vai ter uma função de coordenar, executar avaliação, cumprimento de todas as metas previstas no governo, de comprovar a legalidade e avaliação dos resultados quanto à eficácia, a qualidade da nossa gestão, a gestão do senhor prefeito, apoiar o controle externo, enfim, a parte de Controladoria Geral. E estaria afeto a esse projeto de lei um outro projeto de lei complementar, que dispõe sobre os procedimentos de controle interno da prefeitura, estabelecendo o que seriam os fins desse controle, né, os produtos liminares, todo um trabalho de controladoria, né? Também estamos pedindo a autorização para a implantação da Corregedoria Municipal. Essa Corregedoria Municipal ficaria também, daria uma transparência total, além de atendermos a toda a legislação específica, não só a Constituição, como toda a legislação específica. Um ponto importantíssimo que nós estamos sugerindo de implantação é a ouvidoria municipal. Então, esta ouvidoria criada, ela receberá através do telefone, ouvidoria através de um telefone 0800 e também do site, né? Recebemos denúncias, sugestões e reclamações. Elas poderão ser anônimas ou nominais, né? E por fim, não tem mais. Estamos sugerindo a criação do Código de Ética e Disciplina do Servidor Público Municipal, aonde ficaria então, aqui atingiriam as autarquias também, ficaria aqui todo um procedimento que hoje está totalmente defasado, né, doutora Valquíria, em relação aos procedimentos disciplinares. Nós temos a nossa comissão processante, com o Jairo, com a doutora Valquíria, doutor Jairo e a doutora Valquíria, mas a legislação que está vigindo e regendo esses procedimentos estão totalmente defasados, senhor prefeito. Pois é, o que está hoje em vigor está totalmente defasado. E me disse, ou disse pelo menos na coletiva, o secretário José Roberto Marques de Castro, que em média nós temos hoje, todas as semanas, de 2 a 3 pedidos de sindicâncias internas para apurar procedimentos considerados irregulares por parte de servidores
públicos municipais. O próprio Diário Oficial do Município traz hoje sanções, penalizações de servidores, suspensão de X dias de serviço, 90, 60 dias, enfim, ou outras penalidades, em razão dessas infrações, dessas irregularidades na prática do serviço público e outras coisas mais. Então, por isso se institui o Código de Ética e Disciplina através de um projeto de lei complementar a ser encaminhado à Câmara Municipal. Com relação à Controladoria Geral do Município, dentro da Controladoria Geral do Município, para se estabelecer o controle interno e externo da administração, auditoria, corregedoria e ouvidoria municipal. Ouvidoria é importantíssima. Agora tem que funcionar. Não adianta só ter um sistema de telefone 0800, que é ligação gratuita, e você podendo fazer a denúncia anônima ou então nominal. Ó, meu nome é fulano de tal, estou denunciando tal coisa. Uma reclamação, uma sugestão, ou anonimamente. Ou 0800 ou site, não basta ter esse mecanismo para receber esse tipo de coisa se você não der prosseguimento. Aquilo que você pega e enfia debaixo do tapete, não resolve. Porque o que acontece geralmente com as ouvidorias por aí afora, no Poder Executivo, nos poderes legislativos, onde se implantou, é que ela tem uma contaminação política muito forte, muito grande. Quem está lá é apaixonado pelo prefeito, quem está lá é apaixonado pelo presidente da Câmara. Não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque recebe uma crítica, recebe uma sugestão, até leva, mas porque não fede nem cheira, mas uma crítica ou uma denúncia debaixo do tapete. Corre lá, resolve isso daqui, todo mundo quieto, não toma conhecimento de mais nada e ponto final, morre ali o negócio. Não pode, tem que ser independente. Se a ouvidoria é de fato independente, se ela de fato quer ajudar a administração, ela funciona, ela bota para andar qualquer tipo de denúncia e reclamação que é feita e não joga para debaixo do tapete. Eu só espero que funcione porque é bonito no papel. Você falar em Controladoria Geral do Município, Auditoria Municipal, Corregedoria Municipal, Ouvidoria Municipal. É lindo, isso aqui com arroz e feijão mata a fome de um batalhão. Só que, e daí? Tem que funcionar, não é verdade? Vamos ouvir agora o que é que fala o secretário com relação a um problema que é crônico em tudo quanto é repartição pública, em tudo quanto é prefeitura que eu conheço, em tudo quanto é administração. É a questão dos atestados e das licenças médicas. É um calhamaço, é um punhado que paralisa o serviço público muitas vezes, dependendo do número de funcionários naquele local, justamente porque qualquer coisinha, atestado. Qualquer coisinha, licença médica. E ele dá até o exemplo de professores. O secretário José Roberto Marques de Castro, com permissão da secretária da Educação que estava presente, aliás, o secretariado todo presente. Eu nem sei porque o pessoal fica lá, muito obrigado, quero agradecer a presença do secretário, não sei das quantas. Aí vai o outro falar, muito obrigado pela presença do secretário tal, secretário. Eles vão lá porque são convocados, não é porque eles querem, não. Não tem que agradecer, eles estão lá, ó, vai ter coletiva amanhã, todo mundo aqui presente. Pronto, a gente sabe como é que funciona. E fica aquele trololó que só enche o saco, toma tempo de quem tem que trabalhar, que a gente tem que ir lá correr, a editar o material, colocar no ar. Se fosse assim, mais objetivo, muito obrigado por todos estarem aqui, tchau. E já vai para o assunto, puxa vida, seria uma mão na roda. Fica aquela encebação, aquela fábrica de linguiça, vão enchendo linguiça, e os assuntos de relevância acabam ficando em segundo plano. É o mal da puxação de saco, né? Tem muita gente que quando o prefeito vai tomar banho, eles morrem afogados, porque estão tudo grudado ali, né? Apinhado. Ah, meu Deus do céu. Fala, Zé Roberto Marques de Castro, com relação à indústria dos atestados e licenças médicas. Eu não tenho nenhum prurido em falar o que eu estou dizendo agora, não é falta de ética. Nós temos uma indústria de atestados e de licença médica. Os nossos médicos não são culpados. Eles eticamente aceitam os atestados que vêm. Na Secretaria de Educação eu sei disso, já me foi dito, que uma grande parte de professoras se afasta o ano todo e por volta nas férias, né? Aí regulariza tudo, né? Aí se afasta de novo. E aí nós estamos pagando essa professora e estamos pagando a substituta. Vê se tem cabimento, né? Tira a licença médica, aí quando chega as férias, que já vai ficar em casa, aí regulariza. Tô dispensado da licença, viu? Aí curte as férias. Vai voltar ao serviço, licença médica de novo. Tem que ter realmente um controle sobre isso, porque lamentavelmente há uma indústria das licenças
e atestados médicos, né? Atestados e licenças médicas, lamentavelmente. E parabéns ao secretário, nós não editamos esse trecho, mas ele pediu ao senhor prefeito municipal a transformação da cesta básica em cartão, e isso deverá acontecer o mais breve possível. Substituir a cesta básica por cartão alimentação, ele disse que tem uma pegada muito forte isso aí, não apenas no benefício para o servidor propriamente dito, que vai poder comprar o que ele quer, o que ele consome, o que ele gosta para a casa dele, para a residência dele, não aquilo que está sendo dado para ele na mercadoria distribuída pela prefeitura. Muitas vezes ele não quer aquela marca de arroz, ele não quer aquela marmelada, ele não quer aquela marca de sardinha, ele quer comprar outra, é um direito dele, pô, não é? Além desse benefício, tem um outro que é muito importante, os valores, porque a prefeitura gasta uma enormidade com cesta básica. São 6 mil funcionários públicos aproximadamente. E aí o que acontece? Ao invés desse dinheiro ir para fora de Marília, porque a empresa que fornece hoje para nós, ela é de fora, e geralmente quem ganha é de fora, né, porque já serve várias prefeituras, tem um preço melhor, esses valores, ao invés de serem pagos para outra cidade, vão ficar aqui, vão circular aqui, porque cartão com vale alimentação, ou cartão alimentação fornecido pela prefeitura, você vai comprar nos supermercados daqui. Então, é mais um benefício que se tem para o município. Isso é muito importante. Daí, portanto, gostei daquilo que foi apresentado hoje na prefeitura. Muita enrolação, achei. Um momento, é a única observação crítica que eu faço ao secretário Zé Roberto, que passou um puxão de orelha, uma reprimenda aos demais secretários, pediu perdão e licença para isso, dizendo para eles, precisa conversar com os seus funcionários aí, de cada secretaria, para atender melhor a população, com um sorriso no rosto, para melhorar o serviço público. Isso é coisa que se fala internamente. Na coletiva, vapt-vupt. Qual é o assunto? É futebol? Não vai falar de tênis, é futebol. Se o assunto é abobrinha, não vai falar de jaca, que não vai dar certo. Não é verdade? Então é uma enrolação, só para cumprimentar quem está presente é meia hora. Não é fácil, hein? Não é fácil. A gente tem que ter saco de mamute e paciência de monge para aguentar essas coisas, mas ossos do ofício. Voltamos após o intervalo. Vamos falar de diversos assuntos de grande relevância. Caso Vinícius é um deles. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos.
Muito bem, a gente volta para mais um bloco de notícias do nosso Hora H. Eu mostrei agora há pouco o Jornal da Manhã, traz aqui uma fotografia de operação policial realizada no aeroporto de Veracruz. Vou tratar desse assunto nesse momento aqui no programa. Viaturas e dezenas de agentes fortemente armados, inclusive um helicóptero da Polícia Militar, foram utilizados em operação surpresa comandada pela ANAC, para quem não sabe, a Agência Nacional de Aviação Civil, no aeroporto de Veracruz, cidade vizinha aqui de Marília, foi ontem. Olha as imagens aí que nos foram fornecidas pelo Norton Emerson, jornalista Norton Emerson, que esteve lá, acompanhou, liberou as imagens para uso aqui do nosso Hora H. Olha o advogado João Simão Neto, de boné ali o Fausto Jorge, que é um dos empresários que atuam exatamente no aeroporto lá de Veracruz, tem empresa de aviação, oficina de conserto de aviões e outras coisas mais. Essa operação começou nas primeiras horas da manhã, se estendeu até a tarde, vistoriou hangares e documentos das empresas que atuam no local. Inicialmente falavam que era uma operação contra contrabando, uma operação para conter o tráfico de drogas e outras coisas mais, mas na verdade não foi apreendido absolutamente nada, ninguém foi preso e também não foi divulgado nada a respeito desse trabalho. O comando da operação foi atribuído ao Grupo de Ação Integrado da Polícia. Repito, ninguém foi preso, nem houve nenhum material apreendido, ok? Apesar disso, a assessoria de imprensa da Polícia Federal foi contactada pelo Hora H, informou que o trabalho é sigiloso e não podia divulgar nada a respeito das investigações. Houve investigação, agora não revelou do porquê, com base em quê, buscando o quê. O advogado de Fausto Jorge, repito, um dos donos de empresas que operam no aeroporto de Veracruz, conhecido Fausto Jorge, o advogado dele é o João Simão Neto, aqui de Marília, comentou a operação realizada pela ANAC e as polícias, inclusive a federal, no aeroporto, no momento em que ele deixava o local. Os jornalistas deram um fecha ali no carro dele e ele acabou comentando o que é que esse pessoal todo foi fazer no aeroporto. Veja a entrevista do João Simão. Fiscalização de rotina no aeroporto, aí nas empresas, para verificar a situação dos aviões, a situação de documentação. Então, a fiscalização normal. Como é que está aí na situação? Nenhum problema, tudo normal, tudo certinho. Não foi apreendido nenhum material? Nada. Só fiscalização da parte de aeronave, parte documental, só isso. O Dr. Fausto Jorge, você está acompanhando o Dr. Fausto Jorge aí também, né? Ele tem uma das empresas no aeroporto, que aqui são várias. Então, uma é deles, é dele. A dele nem está sendo fiscalizada ainda. Eles estão começando em outras empresas. Mas vão ser fiscalizadas todas, né? Todas elas, todas elas. Bom. Hora H. De um lado do carro dele estava o Norton Emerson e do outro lado estava o Klaus Bernardino. Os dois que deram fecha ali no João Simão no momento que ele deixava o aeroporto. Está aí, portanto, operação sigilosa, mas até onde se sabe, nenhuma apreensão de nenhum material e também nenhuma prisão realizada. Agora, foi um abafo, uma movimentação tremenda e já bateram uma caixa que vai ter mais por aí, em breve. É bom o pessoal botar as barbas, bigodes e tudo mais de molho. Vamos falar do caso Vinícius. Jornais, rádios e emissoras de televisão compareceram à entrevista coletiva que foi convocada pelos membros da comissão executiva do PMDB de Marília ontem à tarde no escritório do partido ali no Jardim Maria Isabel. O objetivo foi o de comentar e distribuir provas oficiais sobre os verdadeiros donos de rádios e do jornal do grupo CMN aqui de Marília, obtidas através de um cartório da cidade de Bragança Paulista, interior aqui de São Paulo. Um laranja, em cujo nome estão as empresas, ou estariam as empresas, resolveu denunciar todo esse esquema de ocultação dos verdadeiros proprietários, um esquema de ocultação dos verdadeiros proprietários, que segundo o Marcel Sertain, que seria esse laranja na história, segundo ele, declarou em cartório, documento oficial com fé pública, os verdadeiros donos seriam o prefeito e ex-deputado estadual Vinícius Camarinha e o pai dele, o deputado federal Abelardo Camarinha. O documento, repito, assinado em cartório pelo técnico em informática Marcel Augusto Sertain,
é o mesmo apresentado com exclusividade pelo Hora H na edição de ontem. Mostramos, inclusive, uma minuta, uma certidão simplificada da Junta Comercial de São Paulo, onde aparece a empresa CMN e os donos. Aparece o nome do Marcel Augusto Sertain e também da Sandra Mara Norbiato, que seria ex-esposa de um irmão por parte de pai ou de mãe, enfim, do Marcel. Isso tudo está declarado lá nesse documento em cartório, ok? Foi um fato extra, novo e de extrema relevância no chamado caso Vinícius, o processo que pode levar à própria cassação do mandato do prefeito, porque está em julgamento já de segunda instância no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Foi suspenso o julgamento por 3 pedidos de vistas, mas a qualquer momento está baixando de novo para a sala de julgamentos do TRE. Antônio Augusto Ambrósio, o Tato, empresário, ex-candidato a prefeito e atual presidente do Diretório Municipal do PMDB de Marília, explicou para a imprensa que compareceu em massa e explicou para a imprensa por que o partido ingressou como litisconsorte no caso Vinícius, como auxiliar no caso Vinícius, em fase de julgamento no TRE. Você acompanha os detalhes agora. Nós, do PMDB, fomos cobrados tanto pelo PMDB nacional, pelo estadual, de medidas ou que estávamos tomando ou por que não estávamos tomando. Diante dos fatos que aconteceu durante essa semana que passou, na outra, o PMDB, o novo PMDB de Marília, tentando mudar os rumos da política do Brasil, iniciando por Marília, sendo responsável, sendo correto e leal. Nós não poderíamos, depois dos resultados obtidos em São Paulo, não se manifestar a respeito. Vocês estão de posse dos documentos, do qual nós tomamos a decisão de também entrarmos no TRE em São Paulo, porque nós temos documentos que foi nos dados. Esses documentos estão com vocês, uma cópia cada um, que aqui mostra a verdade dos fatos. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim, cabe sim à justiça. E eu espero, com sinceridade, que a justiça nesse país, ela mostre a realidade e haja como tem que ser. Sem olhar lados, sem olhar quem quer que seja, mas que se faça justiça. Hora H. Olha, esse documento, ou esses documentos, porque não é um só, tem um e auxiliar a esse documento, dando suporte a ele, diversos outros. Já estariam nas mãos dos 7 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que terão a responsabilidade de retomar e concluir o julgamento do caso Vinícius. Lembrando que já tem 2 votos favoráveis ao Vinícius, inclusive da relatora do processo, que é a desembargadora Marli Ferreira. E o ponto de apoio do voto dela, ela estruturou o voto em cima de uma tese. Qual é a tese? De que não havia vínculo provado entre o prefeito de Marília, Vinícius Camarinha, e os veículos de comunicação onde teria ocorrido abuso de poder econômico e uso de mídia na última eleição. Justamente rádios e jornal do Grupo CMN. E agora com esse documento, com o, entre aspas, laranja, em cujo nome estão as empresas, ou estariam as empresas, dizendo que os verdadeiros donos são fulano e beltrano, derruba essa tese. Pelo menos, se existe uma estruturação de voto, dizendo, eu estou votando no amarelo porque não me provaram que esse amarelo é vermelho, então eu voto no amarelo, aí vem alguém e prova por A mais B que aquele amarelo é vermelho, cai o voto. Então, derrubou a tese. Parece-me até que foi difícil para ela receber o pessoal que foi entregar o documento para ela, viu? Agora, seja lá como for, está na mão dela também e derruba completamente a tese, a menos que haja o surgimento de novos fatos. Na verdade, gente, é tudo muito dinâmico. Questionado pelos jornalistas sobre a forma como o documento oficial
do cartório chegou às mãos do PMDB, revelando a verdade sobre a propriedade do Grupo CMN, o Tato deu a seguinte resposta. Documentos chegaram em nossas mãos através de São Paulo. Você sabe que o PMDB, ele tem seu grupo de advogados, tem seu grupo de pessoas que vão atrás das matérias, como os jornalistas. E foi dessa maneira que o PMDB de Marília, que sempre foi muito organizado, ele consegue chegar aos detalhes que lhe são possíveis. Porque isso não é tão difícil checar como vocês, os documentos de vocês. Isso aqui é a certidão simplificada da junta comercial, isso mostra claramente. Nós temos aqui a declaração que vocês têm em mãos da pessoa que está lá falando que não é o dono real. Ele está registrado, mas ele fala que não é, como está documentado aí. É simples, não teve muito trabalho não. Apenas um trabalho investigativo que eu acho que tem que ser feito para fazer valer dentro dessa cidade não a mentira, mas sim a verdade. E a verdade ela tem que sair. Hora H. Ainda durante a entrevista coletiva, Tato respondeu várias outras perguntas. Ele estava cercado pelos membros da executiva municipal do PMDB. Houve até uma reunião da executiva antes do início da entrevista coletiva, no local onde ela foi concedida aos jornalistas, e todos os membros da executiva, ou grande parte deles, presentes junto com o Tato no momento desta entrevista. O comparecimento maciço da mídia, os senhores vão ver daqui a pouquinho. Uma das perguntas feitas foi sobre a entrega de cópias da escritura de declaração do Laranja, dos verdadeiros donos do Grupo CMN, aos desembargadores do TRE em São Paulo e demais outras autoridades, que não para só na questão política eleitoral. Infantil aquele que pensar numa coisa dessas, não é? Vamos ver o que é que falou o Tato. Pelas informações que nós temos dos nossos advogados em São Paulo, que não é só um, já deu entrada. Por quê? Não foi julgado ainda, né? Ele está em fase de análise, entendeu? Não foi julgado ainda. E eu não estou muito preocupado com isso. A justiça tem que saber. Essa denúncia, no caso, inclusive como o próprio repórter estava dizendo, que o julgamento já está em andamento, ela não foi feita antes por quê? Era esse período de investigação, não se tinha conhecimento disso antes? Veja bem, é difícil, não se tinha. Tanto é que no documento que você tem em mãos está a data de quando foi feito o documento. Então, antes disso, nós não tínhamos. E como o PMDB de Marília, e eu, não só eu, como as pessoas que integram ele, jamais a gente vai fazer algum pronunciamento que a gente não tenha de fato e de verdade documentos na mão. Nenhuma denúncia vazia, nenhuma denúncia que não pode ser comprovado através da justiça. Por que o Marcel decidiu agora falar isso? Essa é uma pergunta que teria que perguntar a ele mesmo, porque eu não sei, às vezes, quem faz um documento desse, quem se torna uma pessoa, eu não tenho conhecimento de por que ele fez essa declaração, por medo? Sei, eu não posso garantir para você, porque eu mesmo não tive acesso com esse rapaz. Eu não o conheço. Não. Eu não conversei com ele. Tem as pessoas corretas. Então subentende-se que ele entrou por livre e espontânea vontade, não por recomendação ou pedido de algum partido político de Marília? Se você ler o documento, você vai ver que ele está lá. Eu declaro de livre e espontânea vontade, tal. Hora H. O documento é pesado. E vou dizer uma coisa, é público. A pergunta, mas como é que veio parar aqui? É público. É só ir no cartório lá de Bragança Paulista que vai encontrar o tal do documento. Agora, como é que chegaram no cartório de Bragança Paulista? Aí, eu não sei, senhor. A verdade é uma só. Esse documento ele pode, de fato, trazer nova luz sobre o caso Vinícius, pode, de fato, agora nas mãos dos desembargadores, mudar o rumo desse julgamento,
Agora, isso de fato acontecerá? Não sei, porque nós não sabemos a contraprova, nós não sabemos a contrarrazão, nós não sabemos o que é que vão alegar. Para determinados veículos de comunicação foi emitida até uma informação de que o prefeito Vinícius Camarinha, informado do teor desse documento, disse que está tranquilo, tomará as medidas judiciais cabíveis e necessárias, ou seja, deverá ingressar na justiça contra quem faz acusação desse tipo, dizendo que ele e o pai dele seriam os verdadeiros donos do Grupo CMN, não, entre aspas, os laranjas que aparecem na Junta Comercial de São Paulo, como declarou o Marcel Sertain, que é uma das pessoas em cujo nome estão empresas ou estariam empresas do grupo, enfim, de que são calúnias e difamações. Hoje, numa entrevista a uma emissora de rádio do Grupo CMN, depois da coletiva concedida para a imprensa lá no Salão Nobre do segundo andar da Prefeitura, o prefeito Vinícius Camarinha disse que tomou conhecimento, sim, desse documento, do teor desse documento, mas que na eleição passada, quando ele perdeu para o Bulgarelli, ele se recolheu, foi cumprir o mandato dele de deputado, não processou ninguém, não foi para a justiça, não criou dificuldades para o governo do Bulgarelli administrar, coisa e tal, e que os adversários dele, pelo contrário, vivem achando pelo em ovo, entre aspas, para procurar atrapalhar a administração dele, mesmo no seu início, uma administração ainda precoce, com menos de 90 dias. E que não é o feitio dele isto, mas que ele já orientou os advogados para que tomem as providências necessárias, ingressará na justiça, porque diz que há uma calúnia e difamação em relação a esses fatos. O que eu tenho a dizer sobre isso? Simplesmente que eu quero aguardar e ver o desfecho, aguardar sentado numa poltrona. Primeiro, que não é meu nome que está lá. Segundo, que não é ninguém me acusando ou de ser laranja ou de ser o verdadeiro dono usando laranja para ocultar propriedade sobre isso ou aquilo. Terceiro, são documentos oficiais. Um na Junta Comercial de São Paulo, o outro num cartório que tem fé pública. Meu amigo, daqui para frente é o deles que vai arder. Agora, é aquela velha história. Responda à altura, se possível for. Vamos aguardar. A gente continua falando de política e dessa questão do caso Vinícius. O ingresso do PMDB como litisconsorte no caso Vinícius está ganhando apoio político. O ex-candidato a vice-prefeito Eduardo Nascimento, do PTB, já manifestou apoio pessoal a essa iniciativa. Ontem, inclusive, durante a coletiva na sede do PMDB, estava lá, pessoalmente. E assim também o fez o presidente do Partido Verde de Marília, o Orisvaldo Quiquinato. Esse último, aliás, fez questão de declarar apoio publicamente e comentar as novas provas apresentadas pelo PMDB nesta entrevista concedida ao Hora H que você vê agora. O Partido Verde sempre teve uma postura de transparência e dentro do pleito eleitoral foi dessa maneira. Sempre jogamos limpo, dentro dos princípios que tem, de uma campanha limpa, sem abusos, dentro dos limites da lei. E o que ocorreu nessas eleições foi exatamente ao contrário. Houve abuso de poder e esses documentos reveladores aí, ele vem confirmar que realmente houve abuso da mídia, abuso do poder econômico. O PSB, Partido do Camarinha, mandou R$1.600.000, imagine só para uma campanha política. E você vê que isso aí é um abuso de poder em desigualdade com os demais que concorreram de uma forma mais limpa. O senhor apoia a investigação agora em cima desse novo documento, atestando a propriedade dos veículos de comunicação do Grupo CMN? Não somente eu, como o Partido Verde, ele tem essa posição de buscar os princípios dentro de uma democracia. E eles são fortes e devem ser investigados. Acreditamos na justiça, sim. Agora eu vou conversar com o Orisvaldo Quiquinato, profissional, que trabalha com contabilidade. O senhor viu os documentos da Junta Comercial, viu também a declaração registrada em cartório. Como é que o senhor avalia esses documentos? Acha que eles são importantes, têm peso nesse momento? Muito, são registros, são documentos válidos,
dentro de uma instituição, junta comercial, cartório, e tem fé pública. E esse documento deve sim fazer parte do processo, porque ele é claramente evidente a participação de Laranja nesse processo. Se o promotor de justiça aqui em Marília e também a relatora do processo no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo alegaram que não havia prova suficiente para estabelecer o vínculo do prefeito Vinícius Camarilla com os veículos de comunicação, esses documentos agora invertem essa ordem? Poderá sim inverter. É uma análise, e principalmente que o julgamento está paralisado. Tem 5 votos ainda. Então há que ter uma reflexão desse julgamento e que se possa sim analisar esses fatos que são contundentes, são firmes e têm fé pública. Hora H. Há um outro trecho da entrevista do Quikinato em que ele remete essas dúvidas sobre quem é dono disso, daquilo, ao início dos anos 90. Mas eu vou aguardar um pouquinho, porque parece que tem mais gente querendo falar sobre isso também, que de repente pode até reforçar as denúncias de agora levadas ao Tribunal Regional Eleitoral, ou as provas e não denúncias levadas ao Tribunal Regional Eleitoral. Vamos aguardar para ver o desfecho disso tudo, né? E repito, ingênuo e infantil aquele que acha, ou aquele que achar, que essas situações todas apresentadas ontem e hoje aqui neste programa e na mídia toda, ou em parte da mídia, porque aquela mídia sob controle exatamente de quem estão dizendo que são os verdadeiros donos, essa mídia aí não deu um pio, não citou uma linha a respeito do assunto, o que não é de se estranhar, né? É o cabresto funcionando, mas de qualquer forma, ingênuo e infantil aquele que pensar que isso tudo morre na questão política e eleitoral. Para bom entendedor, um risco e um cisco quer dizer Francisco, não é verdade? O Eduardo Dias e a Débora Marques, que estão na produção do programa, a gente pode exibir as imagens da coletiva de ontem, comparecimento maciço da mídia, todos os jornais, todas as emissoras de rádio, todas, e também as emissoras de televisão, a Record, TVT, a Bandeirantes, estava com uma equipe trabalhando em Lins, não pôde comparecer, mas recebeu todo o material que solicitou para o pessoal aí do PMDB, pelas informações que nós obtivemos. Então, olha aí o pessoal todo na sede do partido ontem. É difícil a gente ver toda a mídia presente assim, comparecimento maciço, né? Aí você pega os jornais de hoje e fala, mas todo mundo foi? Todo mundo foi. Não, mas não estou vendo aqui. Bom, se você não está vendo naquele, ou naquele outro, ou naquela emissora de rádio, ou naquela outra, essa informação, é porque certamente o pessoal está com mordaça na boca. Eu quero botar no ar aí, no vídeo, a última pesquisa do site Canela Seca, a pesquisa Canela Express, www.canelaseca.com.br. É bacana isso aí para você economizar nas suas compras de supermercado. Já pode colocar na tela, nós não temos aquele comparativo que diz qual supermercado está mais barato, qual está mais caro, mas cada risquinho amarelo daquele que você vê é um produto. Do lado esquerdo ali do vídeo você tem o produto, o primeiro é carne bovina, a 100 sem osso, o outro é alcatra, o outro é colchão mole, e aí vai, são 48 produtos pesquisados, tá? Então, onde tem a barra laranja, logo embaixo da barra laranja, todos os produtos. E depois, cada um dos supermercados. O primeiro é o Preço Certo, primeiro quadradinho, depois é o Cavacame, depois o Confiança, pode aproximar mais. Depois o Confiança, depois o Taust, Amigão, Pão de Açúcar, tá? Então, produto por produto, não tem a finalização da pesquisa. Mas, coloca mais de longe agora para a gente ver, dá uma geralzona, e a gente vai ver onde mais tem risquinho amarelo. Você pode ver que a primeira coluna é a que mais tem, vai até o final. Olha como ela tem mais risquinho amarelo. É a do Preço Certo, onde os preços estão mais em conta. E lá no último, veja que tem são 2 risquinhos amarelos. Deixa eu correr aqui no meu computador para ver. 2. Apenas sabão em pó Omo Multiação e amaciante de roupas Comfort. São os 2 únicos produtos em que esse supermercado figura com o preço mais em conta ou igual aos demais, que é o Pão de Açúcar. Continua o campeão do preço alto, Pão de Açúcar, última coluna, você vê que quase não tem nada de amarelo. E o mais barato, Preço Certo, com mais risquinho amarelo ali. E aí você pode acessar em casa, ver produto por produto, já fazer sua lista de compras para economizar. A diferença do mais barato para o mais caro sempre dá
de 40 a 60 reais. Então, é uma economia importante. Imagine quem faz a compra de todos esses produtos uma vez a cada 15 dias. Vai economizar R$100 e tantos no final do mês. Está aí, portanto, o site www.canelaseca.com.br. Você acessa, pesquisa, vê produto por produto, anota e vai direto no lugar onde você vai economizar. Ontem eu anunciei um assunto que eu não tive condições de comentar, é com relação à administração. Uma nova portaria publicada ontem no Diário Oficial nomeou o Leonardo Sanches Mascarim para o cargo de secretário municipal do Meio Ambiente, com data retroativa a 1º de janeiro deste ano. Nomeação ontem no Diário Oficial, com data retroativa a 1º de janeiro desse ano. A nova publicação também revoga integralmente portaria anterior, que saiu no dia 9 no Diário Oficial, dia 9 de março, que havia nomeado o mesmo Leandro Mascarim para o mesmo cargo, secretário do Meio Ambiente, mas a partir do dia 5 de março. Então, primeiro ele foi nomeado, data retroativa, a partir de 5 de março, depois saiu outra portaria renomeando o Leonardo Mascarim a partir de 1º de janeiro. Não sei como é que conseguiram isso. Diz que a modificação foi feita com base no artigo 30, inciso 2º da Lei Complementar número 11, de 17 de dezembro de 1991. Aliás, Lei Complementar número 11, que rege essas questões e que, segundo o secretário da Administração, José Roberto Marques de Castro, comentou hoje pela manhã na Prefeitura, está ultrapassada, velha, antiquada e precisa ser reformulada com urgência. Nós já estamos nos encaminhando para o finalzinho do programa. Bem rapidamente, eu quero dizer para o pessoal ali da Zona Sul, que nos passou mensagem reclamando de um vazamento de esgoto ali na João Ramalho, próximo do campo de futebol, do Buracão. Nós já vamos lá, tá? A gente já anotou isso aqui. Tem algumas outras questões que foram faladas também em relação ao Hospital de Clínicas. A gente vai estar presente lá também para acompanhar isso. E hoje eu tenho uma entrevista que está agendada, não sei se ela será de fato confirmada ou não, mas com o promotor de justiça José Alfredo de Araújo Santana, com relação à estação rodoviária de Marília, que ele vem se batendo faz tempo das inúmeras dificuldades que os passageiros enfrentam para embarcar e desembarcar. Um projeto que não deu certo na prática, não é funcional, não é nem mico, é um King Kong e que precisa ser resolvido tudo que tem de problema lá. Inclusive a questão dos banheiros que nós mostramos essa semana, que estão tremendamente abandonados, um absurdo, tudo quebrado, nada funciona, e o duro é que você paga. E pelas informações que nós temos, entre taxa de embarque, desembarque e estacionamento, são 90 mil por mês de arrecadação na estação rodoviária, 1 milhão por ano. Faça-me o favor, né? Vamos fazer o que tem que ser feito. Gente, eu estou indo embora, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência, Hora H fica por aqui. A gente vai voltar amanhã, 13h, em ponto, com muitas outras informações ao vivo, aqui no Canal 15 da TV Comunitária. Tchau.